Qual é o animal marítimo que você tem mais medo? O fundo do mar está repleto de animais assustadores. E apesar das baleias serem enormes, os tubarões costumam ser os animais mais temidos. No decorrer da história, muitos pescadores conseguiram ficar famosos ao capturar tubarões extremamente grandes. E eu, Ivan Lima, vou contar alguns casos para vocês. Tubarão maco, também conhecido como tubarão anequim. Esse animal pode chegar até 4,3 metros de comprimento e pesar 580 quilos. Embora um animal com esse porte seja muito difícil de encontrar. Considerado um tubarão rápido, ele pode chegar até a 88 quilômetros por hora enquanto nada. Em 2016, no Rio Grande do Sul, um pescador de 32 anos morreu vítima do ataque de um anequim, dentro de uma embarcação, enquanto retirava da água e foi mordido na perna. Em 2013, um pescador do Texas passou cerca de 2 horas lutando contra um enorme tubarão maco, em Huntington Beach, na Califórnia. O animal tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava 600 quilos. Anteriormente, o maior tubarão tinha sido capturado em 2001, em Massachusetts, e pesava cerca de 550 quilos. Depois que a notícia da captura do tubarão se espalhou, muitos ativistas a favor dos animais protestaram contra os pescadores, afirmando que as populações de tubarões são vulneráveis à pesca. Mas a própria lei do estado permite que cada pescador fisgue até 2 animais como esse por ano. Aliás, fisgar um anequim é um feito muito raro. Tubarão branco. Sabia que o maior peixe capturado com uma vara foi um tubarão branco que pesava incríveis 1.208 quilos? É muita coisa, não é? Essa informação vem da Associação Internacional de Pesca Esportiva dos Estados Unidos e diz que o feito aconteceu em 1959, tendo sido realizado pelo pescador Alf Dean. O tubarão branco, que foi pescado na Austrália, tinha 5,13 metros de comprimento e foram necessárias algumas horas para que ele fosse puxado para dentro do barco. Para quem não sabe, um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Essa espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos, desde que haja populações adequadas das suas presas. Muito famoso por ter sido protagonista de um famoso filme de Steven Spielberg, o tubarão branco é um dos animais mais temidos dos mares, principalmente por causa da sua força e agressividade. Tubarão branco da ilha do Príncipe Eduardo. Em 1983, um enorme tubarão branco foi capturado no oeste da ilha do Príncipe Eduardo, pelo pescador David McKendrick. O animal tinha incríveis 5,2 metros de comprimento, um pouco menor que o tubarão branco anterior. No caso de David, o animal ficou preso em sua rede e já foi encontrado morto. Segundo especialistas, esse animal está entre os 2 maiores já capturados do mundo. As vértebras do tubarão, ainda preservadas em um laboratório, foram recentemente reanalisadas para se identificar a idade do tubarão. A fêmea grande foi estimada em 19 anos. Um pescador chamado Doug Fraser, que estava no dia da captura do animal, diz que na época já tinha visto tubarões com 1 metro de comprimento, mas nada comparado com esse gigante. Depois de ser capturado, curiosamente, o animal foi enterrado em um poço. Por quê? Ninguém sabe. Mas depois de 2 semanas, um pescador o desenterrou para medi-lo e preservar seus ossos. Como eu disse, seus restos estão em um laboratório de pesquisa de tubarões em Bedford, enquanto seu maxilar está exposto em um museu na Flórida. Grande tubarão branco do México. Nesse caso, um pouco mais recente, 2 pescadores se depararam com uma coisa inusitada em suas redes. Os 2 amigos costumavam pescar no Mar de Cortez,
no oeste do México. Em abril de 2012, os dois pescadores saíram para o mar, em um dia que parecia completamente normal. Mas ao puxar as redes, eles se depararam com um enorme tubarão branco. Apesar dos dois amigos trabalharem há anos com pesca e serem muito experientes, os dois tomaram um grande susto ao se deparar com o animal. Para a sorte deles, o tubarão já estava morto, mas caso estivesse vivo, teria força suficiente para afundar o pequeno barco e devorar todos os tripulantes. O tubarão foi amarrado no barco e rebocado até terra firme. Com quase 6 metros de comprimento, o tubarão pesava 900 quilos. Um belo exemplar. Um animal que a gente não vê por aí com facilidade. Tubarão debulhador. Você já ouviu falar no tubarão debulhador? A principal característica deste animal, infelizmente, pode ser a causa principal de sua ameaça de sumir do nosso planeta. Sua longa cauda é usada como um chicote para atordoar suas vítimas, mas muitas vezes também faz com que eles fiquem presos à rede de pesca, sendo encontrado principalmente na costa da Califórnia, México, Taiwan e Filipinas. Em 2007, o tubarão debulhador foi encontrado em um lugar completamente diferente dos que eu citei. Esse monstro das profundezas, como foi chamado por muitos, tinha incríveis 5 metros de comprimento e pesava 510 quilos. Até então, o maior tubarão debulhador capturado tinha 432 quilos. Roger Nowell, o pescador que capturou o tubarão, não pensou duas vezes e vendeu o bicho. Na verdade, foi feito um leilão, onde o comerciante de peixes Julian Smart pagou 255 libras pelo peixe inteiro. Tubarão martelo. Em 2006, um enorme tubarão-martelo foi capturado no Golfo do México. Buck Dennis, o homem que passou anos caçando um peixe desse porte, contou o caso orgulhando-se do feito. O animal, de 580 quilos e 4 metros de comprimento, deu um trabalhão para ser retirado do mar. Segundo Dennis, o peixe era tão grande que o barco em que ele estava foi puxado mar adentro, sendo arrastado por exaustivos 20 quilômetros. Dennis contou que foram mais de 5 horas para conseguir capturar de vez o grande peixe. Vários pescadores, que tinham ouvido falar da captura pelo rádio, foram ajudar a colocar o animal dentro do barco. O capitão Dennis doou o tubarão para um laboratório, que o dissecou e fez um modelo de fibra de vidro para exibição. John Timinski, um biólogo da região, disse que o tubarão parecia ser uma fêmea grávida e que tinha entre 20 e 40 anos. Anteriormente, o maior tubarão-martelo capturado tinha 449 quilos e foi fisgado em 1982 nos Estados Unidos. Depois do feito, Dennis disse que começaria a procurar um tubarão ainda maior. Tubarão-tigre. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar lá para o ano de 1964. Nesse fatídico ano, na Carolina do Sul, muitas pessoas incrédulas se reuniram para ver o maior tubarão-tigre que elas tinham visto na vida. Na primeira tentativa, Walter Maxwell, um pescador local, lutou intensamente por horas para conseguir capturar o tubarão. Porém, quando estava por um triz de capturar o peixe, sua linha acabou arrebentando. Ele jurou para si mesmo e para as pessoas que estavam no local que iria se dedicar para fisgar o tubarão. Pouco tempo depois, surgiram alguns boatos de que os tubarões muito grandes estavam sendo pegos num determinado dia. Walter então pegou o melhor equipamento que tinha e partiu para a caça. Ele passou a noite inteira pescando e conseguiu a glória ao amanhecer. Depois de quase 5 horas de briga com o peixe, ele finalmente conseguiu arrastar o tubarão-tigre para o barco. Era segunda-feira de manhã quando Walter exibiu o tubarão, com 807 quilos e quase 4 metros de comprimento. Se é história de pescador, eu não sei. Mas existe uma foto de Walter com o peixe. El Monstro. Essa história aqui
aconteceu em Cuba. E foi contada de uma maneira, mas depois muitos fatos foram desmentidos. Tudo começa em 1945, quando 6 homens começaram a navegar em direção à costa norte cubana. O objetivo era conseguir fisgar o predador, responsável por acabar com a vida marinha da região. Armados com cordas e arpões, os pescadores iniciaram uma longa luta com um enorme tubarão branco, que, segundo os pescadores, parecia um verdadeiro monstro. Segundo os mesmos pescadores, o El Monstro tinha mais de 6 metros e pesava incríveis 9.000 quilos. Uma medida exagerada? Sim, e muito. E foi por isso que, anos depois, especialistas resolveram investigar a história. Depois de analisarem a foto, que foi tirada em 1945, muitos cientistas se disseram céticos em relação às medidas do tubarão. Mas, segundo a Discovery Channel, a história foi verificada e supostamente é real. A Discovery recebeu muitas críticas, mas quem somos nós para questioná-los? Tubarão Albafar. Agora vou falar de um feito de um aposentado de 70 anos. Ele conseguiu isso em 2009. Joy Waldis bateu o recorde ao pescar o maior peixe em águas britânicas usando um anzol. O tubarão Albafar tinha cerca de 3,9 metros de comprimento e 479 quilos. O Waldis tinha o costume de pescar peixes de 90 centímetros. E por isso, tomou um susto quando ouviu o tubarão pela primeira vez. Por causa do tamanho, o Waldis disse que não conseguiu puxá-lo para dentro do barco. Até porque estamos falando de um peixe de quase 500 quilos. Por isso, ele rebocou o tubarão até a terra firme e depois o transportou com uma empilhadeira. Esses foram os maiores tubarões já capturados pelo homem. Se muitos desses casos são histórias de pescador, a gente não pode ter certeza. Mas as imagens estão aí para servir como prova. Então, até a próxima!